Olá, olá, tudo bem? Bom, como nós tínhamos falado no vídeo anterior, né, eu me apresentei, falamos dessa chegada do homem no continente americano, certo? Das maneiras como ele chegou no continente e tal, e vamos falar agora, então, dessas populações que se criaram, que se desenvolveram, e que estão aqui quando os europeus chegaram, certo? Já descobrimos, então, como essas civilizações chegaram aqui, certo? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre os maias. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre os maias. Então, como está escrito aí, os maias são a civilização mesoamericana mais famosa, né? Quem nunca ouviu falar dos maias, né? Um povo que tinha grandes cidades, né? Grandes construções em pedra, né? Que estão preservadas até hoje. Teve muita cultura, sua religião ainda estudada, né? A gente tem muitas evidências desse povo, e esse povo foi realmente o mais antigo, certo? E o mais famoso. Quem nunca ouviu falar do calendário maia, né? Porque o fim do mundo em 2012, falavam, né, do calendário maia, que ele dizia que ia terminar em 2012. Na verdade, isso é outra questão, né? Porque como eles acreditavam que o mundo vivia, era cíclico, né? Tudo terminava e tudo começava. Então o pessoal, ela terminou em 2012, mas reiniciava com outra era. Aí o pessoal, né, criou uma mistificação sobre os maias. Mas eles eram um povo muito inteligente, né? Fizeram grandes arquiteturas em pedra, né? Grandes cidades. E essas três principais cidades foram Palenque, Tikal e Copan, né? Esses três principais centros da civilização maia eles eram uma civilização mesoamericana, como eu já disse, a civilização mesoamericana mais famosa. Mesoamericana é aquela que fica no centro da América, né? Entre a América do Norte e a América do Sul. Então, eles faziam parte ali daquela península de Yucatán, que abrangia Honduras, Guatemala e parte do México, certo? Esses três centros, as três principais cidades, Palenque, Tikal e Copan, certo? Eles chamavam de Triângulo Maia Clássico, maior refinamento artístico e elementos característicos da civilização maia. Porque a civilização maia, ela é caracterizada nos lugares que tinham esses refinamentos artísticos que eram característicos dessa própria civilização, certo? Porque a civilização maia não se constituía imperial, ela não era um império, ela não tinha um império centralizado. Eles eram cidades-estados, como nós vamos ver, certo? Então, primeiro vamos localizar, né, essa civilização. Como eu disse, ele fica entre o Caribe, né, América Central, ali, Golfo do México, Oceano Pacífico. Um lado do Oceano Pacífico e do outro o Mar do Caribe e o Golfo do México. Certo? Ali eu destaquei as principais cidades que formaram o triângulo clássico, né? Triângulo Maia clássico. Palenque, Tikal, Copan. Certo? Temos aqui ao norte, norte da península, Chichén Itzá, que também é uma civilização bastante conhecida. Tem uma pirâmide muito famosa lá, né? A pirâmide de Chichén Itzá, certo? Mas historiadores eles falam que Chichén Itzá não era puramente maia, existia um pouco uma mistura entre os maias e os toltecas. Como eu falei, né, existiam vários povos que habitavam a nossa América aqui, e os toltecas eram
um desses povos. Então, ainda não tem traços puramente maias. Existem algumas misturas de maias com toltecas nessa região. Por isso que ela não faz parte do triângulo, né, ou uma cidade somente, puramente maia. Aqui é a região onde os maias mais, né, de Chalcopã, Piedras Negras também, bastante famoso. E essa é a região, a localização geográfica desse povo maia, certo? Aqui vemos a cidade de Tikal, as ruínas que ainda estão aí. A gente vê que são grandes construções em pedra, né? Que ao mesmo tempo nós vamos ver que são civilizações que começaram a se desenvolver antes de Cristo, antes da era cristã. Então, você pode imaginar a surpresa dos europeus quando chegaram e encontraram essas grandes civilizações com construções de pedra, porque o primeiro contato deles foram com indígenas que viviam de forma tribal, caçadores-coletores que viviam de forma nômade, e aí eles chegam numa cidade assim totalmente estruturada, com hierarquias, com uma sociedade organizada. Foi uma surpresa. Então, nós podemos ver que aqui é uma cidade construída em pedra, nos planaltos mexicanos aí, bem complexa a estrutura. Aqui temos Palenque, né? Se a gente olhar essa estrutura, olha só, isso provavelmente os historiadores acreditam que seja um centro de governo, né? Porque tem uma torre, né? A torre centraliza, né? A cidade, né? E você vê que construções dessas ainda intactas, então quer dizer, foi uma civilização que na arquitetura teve grande destaque. Aqui Copã, as ruínas ainda que sobrou da cidade de Copã, as pirâmides aqui, eles faziam muito pirâmides, mas ao contrário das pirâmides egípcias, aqui temos Chichén Itzá, que também é uma pirâmide, certo? Que, como eu falei, ela tinha essa mistura de Tolteca com Maia, mas ao contrário, como eu dizia, das pirâmides egípcias, que muitas vezes as pessoas fazem referência, né? Existiam pirâmides no Egito e existiam pirâmides na América, existiu contato e tal. Os historiadores não compactuam com essa teoria. Por quê? Porque elas eram utilizadas de formas diferentes, certo? As pirâmides maias eram utilizadas de forma externa, né? Você vê que tem grandes escadarias que levam acesso até em cima dela, né? Que normalmente eram templos que eram utilizados para sacrifícios humanos, certo? Eram sacrifícios para os deuses, para amenizar a ira dos deuses, para apaziguar a ira dos deuses. E a questão da pirâmide egípcia era uma tumba, né? Ela era utilizada internamente. Então, na América era utilizada externamente e no Egito era internamente. Por isso que os historiadores ainda eles não compactuam com essa coisa de ligação entre uma civilização e outra e tal, né? Até porque são temporalidades bem distintas. E porque a pirâmide, na verdade, ela é uma estrutura que ela é mais firme, né? Se nós dermos um baralho de cartas para você, a primeira coisa que você vai fazer é uma estrutura piramidal, porque é uma base grande que vai afunilando, assim, causar peso em cima. Então, os povos faziam pirâmides em pedra, porque elas eram pedras encaixadas, né? Que ficavam mais firmes. Então, a utilização delas era diferente. Essa aqui é uma pirâmide de Chichén Itzá, muito famosa, um centro de civilização muito grande, né? E ela ainda está bem conservada. Então, falando dos maias, ela é a civilização pré-colombiana mais antiga, certo?
ela data em torno de 3.000 antes de Cristo. Então, imagine, né? O Império Romano ainda nem estava constituído, já existia essa civilização aqui na América, certo? Mas ela tem o seu auge, né? O auge dela, a parte clássica, onde eles desfrutaram de melhor organização e maior ascensão política, social e econômica, foi entre 250 depois de Cristo e 900 depois de Cristo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando os espanhóis chegaram aqui, eles pouco contato tiveram com a civilização maia. Muito pouco, porque se eles chegaram em 1492, a civilização maia já estava em pleno declínio, já quase praticamente não existia mais. O que existiam eram descendentes que haviam se misturado com outros povos que habitavam a região. Certo? Foram dominados, inclusive, pelos astecas, né? Então, os maias que os espanhóis encontraram aqui eram descendentes longínquos dos maias do auge, né? Da era de ouro dessa civilização, certo? E por que a civilização já não existia mais? Então não podemos acreditar aos espanhóis o massacre que fizeram com os astecas, por exemplo. Foram outras causas esse declínio, esse desaparecimento. Uma superpopulação, né? Faltou alimentos, as cidades começaram a crescer bastante e começou a faltar alimento, as terras já não eram mais férteis como eram antigamente, né? Porque eles utilizavam a terra até esgotar a sua produtividade, né? Alguns historiadores dizem que houveram desastres naturais, que é muito comum ali no Caribe, né? Terremotos, maremotos, enfim, as populações começaram a migrar, onde era mais seguro, onde a terra ainda era fértil, e aí foram se espalhando, foram sendo dominados por outros povos, e foram se desintegrando, certo? E foram, né, com outras culturas, já não eram mais maias puros, né? Outras causas podem ter sido doenças, é lógico, né? Falta de alimento, as pessoas vão morrendo, criando doenças, enfim. E também conflitos entre cidades e estados maias. Por quê? Porque, como eu disse, o povo maia não era um império centralizado que comandava todas as outras cidades. Não, eram pequenas cidades e estados que muitas vezes guerreavam entre elas. Uma dominava a outra, né? Como eu falei, Tikal, Copan e Palenque eram as principais, as mais fortes. Então, essas acabaram englobando as outras, acabaram dominando as outras. Então, também pode ter sido uma das questões do desaparecimento, né? Uma cidade vai lá, domina, aí muitos dos povos são mortos, outros escapam, então elas vão se desintegrando, certo? Pode ter sido um dos motivos. Vou falar um pouquinho da política maia. Então, como falei, os maias não formaram um império, como os astecas e os incas. Os incas e os astecas tinham um império centralizado, não era o caso dos maias. Os maias criaram pequenas cidades-estados que não eram muito grandes, certo? Existiam muitas cidades-estados. Se acredita que tinham mais de 50 cidades-estados. Claro, algumas mais desenvolvidas, mais fortes que acabaram dominando as outras menos desenvolvidas. Então, assim, o que é uma cidade-estado? Uma cidade pequena, territorialmente não é muito grande, certo? Uma população mais ou menos iguais entre si, claro, como disse, umas mais, outras menos. Mas o que são cidades-estados? Como na Grécia Antiga, né? São cidades administrativamente independentes. Ou seja, você tem a sua política,
Você tem o seu território, você tem as suas leis, você tem a sua religião, você tem o seu Deus, todos eles naquela cidade que é uma cidade e um país ao mesmo tempo, né? Por isso cidade-estado. São administrativamente independentes. Tem as suas autoridades próprias. Cada cidade tem a sua autoridade, sua lei, seu rei, seu Deus, como eu falei. Então, eles eram independentes com as suas autoridades que mandavam ali, né? Como está escrito ali, fronteiras estabelecidas pelos limites da própria cidade. Então, eles criavam suas fronteiras, cidades não muito grandes, administravam a própria cidade, de maneira que criavam suas leis, a sua nobreza, os seus escravos e os seus trabalhadores, né? Na sua hierarquia. Cada cidade tinha sua hierarquia e sua característica própria, certo? Então, tendo essa característica própria, vamos falar do Ajal. Ajal. O que era o Ajal? Era uma autoridade, certo? Que era como se fosse um rei, né? Era o rei daquela cidade. Esse rei, ele exercia essa autoridade. Primeiro, era transmitido de pai para filho, como é a monarquia, né? O rei e o príncipe. O Ajal, quando morria o pai, o filho assumia essa autoridade, assumia o governo da cidade. E era um governo exercido em nome de um Deus. Que Deus é esse? É o Deus da cidade. Cada cidade tinha o seu Deus, cada cidade cultuava o seu Deus. Então, esse representante, esse Ajal, seria o representante desse Deus na Terra. Ou seja, essa divindade emana o poder, certo? Emana o poder dela nesse homem, nesse governante. E esse governante exerce o poder em nome do Deus da cidade, certo? Muitos acreditavam que era a encarnação do próprio Deus, daquele Deus, daquela cidade, nesse governante. Mas ele governava sozinho? Não. Ele era assessorado por um conselho. Ele tinha um conselho, com funcionários públicos, né, com guerreiros, com militares, né, que mantinham a ordem pública, que criavam leis, executavam leis, enfim, tudo que uma cidade precisa, certo? Aí temos imagens de ajaus em pedra, esculpidos, certo? Você vê que, esse já falando um pouco também de obras de arte dos maias, né? Muito interessante. Aqui. Então, o que aconteceu? Como existiam várias cidades, como eu falei, mais de 50 cidades, se acredita que mais de 50 cidades vivendo naquela península, naquele território que era domínio dos maias. Então, as guerras entre as cidades vizinhas com o intuito de impor o seu domínio, como eu falei. Então, a cidade Tikal, Copan e Palenque eram as cidades mais fortes, por isso que eles formavam um triângulo tradicional clássico, né? O clássico maia. Elas eram as cidades mais fortes, elas tinham seus melhores guerreiros, né? E dominavam os outros povos, as outras cidades, eles impunham o seu domínio, a sua religião, a sua cultura, o seu Deus, certo? E então, o que eles faziam normalmente, certo? Por quê? Eles capturavam guerreiros conhecidos de outras cidades. Por quê? Porque isso trazia um grande prestígio para o rei. Se você você é o rei de uma cidade, você é a emanação de um Deus dessa cidade, você vai a outra cidade, você pega os melhores guerreiros, os guerreiros mais fortes, e domina eles, o seu prestígio sobe, certo? Você é mais admirado, e você é mais cultuado, mais respeitado. E para fazer isso, eles faziam sacrifícios humanos com esses guerreiros. Normalmente eles pegavam esses guerreiros e escravizavam esses guerreiros. E com esses guerreiros,
eles sacrificavam esses guerreiros em rituais, certo? Em cerimônias religiosas. Eles davam esses guerreiros, eles matavam esses guerreiros, depois nós vamos ver de que forma eles faziam isso. Eles matavam esses guerreiros e levavam eles para os deuses, em homenagem aos deuses, para apaziguar a ira dos deuses, mostrando que eles tinham esse direito, o rei tinha esse direito, que vinha divinamente. Então, cada sacrifício humano de grandes guerreiros, ele impunha mais o seu poder, ele levava mais a sua autoestima e maior o seu respeito, certo? Como viviam esses povos? Qual era a sua economia? O que eles comiam? Bom, era basicamente agrícola, certo? Como eles não eram nômades que os povos tribais, eles eram extremamente civilizados. Civilizados não. Eles tinham uma civilização mais organizada, né, mais complexa. Eles eram sedentários. Né? Eles viviam basicamente da agricultura. O que eles cultivavam muito? O milho, algodão, cacau e agave. A agave ela parece uma babosa, uma suculenta, né? Era usado para fazer chás, dor de estômago. Até hoje em dia ela é utilizada no México para isso, né? Até como medicamento, tá? O alimento mais importante para eles era o milho, né? O milho era considerado sagrado. Inclusive existe o deus do milho. Existe um deus que representa o milho. Por quê? Porque é a base do alimento deles. Faziam farinhas, comiam ele em forma de milho mesmo, né? Era a base da alimentação deles, certo? E então ele era sagrado e tinha um deus, porque as colheitas, quando eram fartas, era esse deus do milho, que fazia essas colheitas do milho serem fartas e alimentar toda a população. Bom, e como eles faziam isso? Eles lavravam a terra de forma coletiva. O que quer dizer? Não tinha propriedade privada. O solo não era propriedade privada. Certo? Então eu podia ir lá, cultivar aquele solo, o meu vizinho podia ir lá cultivar aquele solo, cultivar os vários, podia pegar o solo que quisesse cultivar. Forma coletiva, eles coletivamente cultivavam o solo. Certo? Por quê? Porque essa cidade-estado, o solo pertencia ao Estado. O Estado era proprietário de todas essas terras. Ele mandava nessas terras. Ele permitia que você cultivasse. Você cultivava, pegava um pouco do sustento para você. E o outro pagava impostos. E os impostos eram: você cultivou a terra, você tem que pagar por ela. Você pagava com alimento, porque não existia dinheiro, né? Então você pagava com o alimento que você mesmo produzia, né? Como diz ali, todo camponês tinha direito de usar a terra para o sustento, porém pagava um imposto coletivo cobrado pelo Estado, certo? O Estado cobrava esse imposto porque você estava usando a terra que era do Estado. Você alugava a terra, qualquer parte, qualquer terra, né, cultivada de forma coletiva, como diz, e você pagava por ela. Pagava com alimento, porque não tinha dinheiro, né, não tinha nota. E essa força de trabalho também dos camponeses, que eram a camada a camada mais baixa eram os escravos, mas os camponeses estavam lá. A camada lá, os trabalhadores, os que eram obrigados a trabalhar para o Estado. Como diz ali, força de trabalho dos camponeses eram obrigados a trabalhar gratuitamente para o Estado. Ou seja, se o Estado quisesse, ele chegava e dizia: fulano, venha trabalhar para mim, para construir templos, palácios e obras de irrigação, que irrigavam as próprias colheitas. Mas então, o governo, você era obrigado a trabalhar para o governo. Você era obrigado. Se o rei, o Adjal, decidia fazer um templo, fazer uma pirâmide, construir um palácio, ele selecionava os camponeses: uma hora vocês vão parar de fazer colheita, vocês vão trabalhar para mim. E gratuitamente, certo? Não vão pagar nada. E você tem que pagar depois de cultivar a terra e devolver, né? Então, trabalhavam para o governo nas suas construções, praticamente escravizados, né?
Bom, eles tinham também uma economia de caça, pesca e artesanato, como né, complemento das atividades. Né? Eles caçavam, pescavam, né, para manter a dieta, junto com os produtos que eles trabalhavam na agricultura. Então, caça, pesca e artesanato, como atividades complementares. Mas o artesanato, o que fazia? Eles não comiam os artesanatos? Não, eles comercializavam entre as outras cidades. Então, cada cidade-estado, como eram muitas cidades, existia um pequeno comércio de troca de mercadorias. Um produzia um tipo de artesanato, outro produzia outro tipo de artesanato, e eles iam trocando, certo? Eles não não usavam a pecuária, eles não praticavam a pecuária, eles desconheciam a pecuária. Eles não criavam animais, eles caçavam os animais. Né? Era um povo que tinha uma sociedade bem estruturada, mas eles não criavam animais para alimentação. Eles preferiam caçar os animais, certo? Tinha essa característica. Se era bom ou não, né? Eles viviam assim. Não existem indícios, os historiadores não achavam indícios que eles criavam gado ou qualquer outro animal, né? Até porque o gado não veio da Europa, certo? Aqui, uma imagem do cultivo do milho, certo? O milho sendo sagrado, né? Temos a imagem. Esse tipo de cultivo nos rios eu vou explicar melhor depois. É muito interessante o tipo que eles usavam, como eles viviam nos planaltos, né? Lugares, às vezes, muitas vezes alagados, cultivavam milho em cima dos rios, utilizando-se da própria água do rio para irrigar o alimento. Então, vamos falar um pouco da religião. Como é que era essa religião maia, certo? Essa religião maia era politeísta. Como cada cidade tinha o seu deus, né, não podia ser diferente. Politeísta significa que é uma crença em vários deuses. Cada cidade tinha seu deus, o deus do milho, o deus da natureza, o deus do sol, o deus da lua. Cada um cultivava um deus, acreditava em um deus e fazia homenagens, oferendas e cerimônias para esse deus. Principalmente a cidade, né? A cidade tinha um deus principal. Eles acreditavam em Tamuanchan. Era um paraíso mitológico, habitado pelos deuses. Esse é o lugar onde viviam esses deuses, esses vários deuses que estavam aí. O deus do sol, o deus da lua, o deus do milho, o deus da morte. Eles viviam nesse paraíso mitológico, Tamuanchan. Então, esse mundo aqui, ele, na visão cosmológica maia, o mundo natural era regido por forças espirituais, que eram desses deuses que viviam nesse paraíso mitológico, e pelo poder dos ancestrais, das pessoas que já viveram aqui, que morreram. Eles acreditavam muito na força dos ancestrais. Eles chamavam muito a força dos ancestrais. Alguns problemas eles chamavam pelos ancestrais e auxiliarem ele. Então, eles acreditavam muito nesse mundo natural, que era regido tanto por forças espirituais como o poder dos ancestrais, que vinham e ajudavam e auxiliavam nos problemas. Muitos locais da natureza eram considerados sagrados. Por exemplo, cavernas. Cavernas eram vistas pelos maias como portas para o mundo sobrenatural. E em frente às cavernas eram realizados muitos rituais e cerimônias, sem saber, era algo misterioso para eles. Muitas vezes eles nem entravam dentro da caverna, só na frente eles faziam rituais, acreditando que ia vir algum ancestral por aquela porta, algum deus ia vir por aquela porta, enfim, era sagrado, né? Como muitas coisas da natureza. Realizavam cultos à fertilidade e à natureza, sendo seus deuses relacionados ao milho, à chuva, ao vento, conduzindo o destino dos homens, né? Então, eles chamavam os deuses, eles veneravam esses deuses, eles faziam cerimônias e rituais a esses deuses, né? Quando eles precisavam de chuva, eles
falavam ao Deus da chuva, quando eles precisavam, né, de uma colheita melhor, eles falavam ao Deus do milho, e assim vai. Eles, né, a fertilidade, se eles queriam ter filhos, eles pediam a deusa Ix, né? Então, eles faziam isso, certo? Quem eram esses deuses? Vamos ver quem eram esses deuses. Itzama era o deus do céu, o criador do universo. Esse era o deus principal dele. E os governantes das cidades, normalmente, eram caracterizados como que eram encarnações do Itzama. Então, esses reis, esses ajaus de cada cidade-estado, eram um representante do Itzama, certo? Que era o deus criador do universo e que dava poder a esse governante. Temos a Ixchel, senhora do arco-íris e da lua, certo? Kinish Ahau, que é o deus sol, né? Muito cultuado também, porque cada vez que nasce o sol, né, se cultua o sol, porque ele dá energia, ele dá luz, né? E tinha o temido Aput, que controlava o mundo dos mortos, certo? Cada deus desse tem uma mitologia, tem uma história, e se nós ficarmos aqui falando de cada um deles, fica muito longo o nosso vídeo. Enfim, então, o Aput, né, era o deus dos mortos. E, como está citado ali, entre muitos outros, representando forças da natureza, né? Forças da natureza, o vento, a chuva, né, o terremoto, cada evento natural tinha uma representação de um deus. Aqui nós temos uma estátua encontrada, que representa Itzama, né, o deus criador do universo, o principal deus, o deus representante dos reis deles, né, da civilização maia. Ixchel, uma estátua, né, que é deus da lua, da fertilidade, né. Kinish, Arau, Ahau, Aput, que é o deus da morte, né. O Kinish, Ahau era o deus do sol, certo? Isso é uma representação de uma parede. E aqui temos Haput, o deus das trevas, o deus dos mortos, certo? Deus do milho, como eu tinha dito, né? Cada vez que tinham boas colheitas, ou quando precisavam-se de boas colheitas, era a esse deus, o deus do milho, que eram realizadas as cerimônias, que eram realizadas os rituais, e aí ele vinha e trazia boa colheita. E o Tak, que também é Deus da chuva, quando se precisava de chuva para irrigar, né, a falta de água e tudo mais, essa é uma foto, apenas uma representação, né, contra dos outros, que eram as pedras que foram encontradas nas civilizações maias. Esse aqui não, esse aqui é apenas uma representação, um desenho, né. Então, por que eles faziam os rituais? Caracterizavam esses rituais religiosos dos maias. Primeiramente, para apaziguar os deuses e equilibrar o mundo, né? Então, esses deuses estavam sempre irados, certo? Na verdade, é uma justificativa, né, de por que não chovia, por que a colheita foi ruim, por que houve peste na agricultura, porque os animais comeram todas as suas colheitas, enfim. Eles justificavam a ira dos deuses. E eles precisavam apaziguar a ira dos deuses. Então, existiam algumas maneiras de apaziguar essa ira dos deuses. Tá? Uma dessas maneiras, né, para equilibrar o mundo, para fazer o mundo mais harmônico, eram flores e alimentos. Muitas vezes eles davam alimentos, em vez de comer, eles davam os alimentos para os deuses. Tá? Flores e alimentos. Mas, em muitos casos, eram sacrifícios animais e humanos. Então, para apaziguar os deuses não era fácil, né?
sacrifício animal e humano. Então, os deuses, esses deuses dessas cidades, eles gostavam de sangue, né? Eles gostavam do sangue humano. A partir do sangue humano, pegavam essa energia do sangue humano, e aí eles ficavam tranquilos, se apaziguavam, né? E como era feito isso, né? Agora sim, para saciar esses deuses, faziam-se sacrifícios a partir de rituais e cerimônias religiosas. E como eram oferecidos esses homens? Decapitação, muitas vezes se decapitavam, muitas vezes se afogavam, rituais de afogamento, certo? Para apaziguar talvez o deus da chuva, né? Flechadas, ou que, na minha opinião, é a pior de todas, e a gente se imagina acontecendo, a retirada do coração ainda com a pessoa viva, certo? Muitos filmes, tem filmes que retratam isso. Se não me engano, 10.000 AC é um filme que retrata isso. Muito dessa questão maia deles estarem saindo de uma cidade, irem até outra cidade, pegar esse ser humano, esse homem, esse guerreiro daquela cidade, trazer e fazer a cerimônia. Se não me engano, tem um filme muito bom que mostra exatamente isso. Acho que o filme é 10.000 AC. É interessante o filme. E aqui temos uma representação de pinturas, certo, dos maias, retirado do coração, com a pessoa gritando, né? Ainda está vivo. Né? Aqui, por exemplo, um esfolado vivo, né? Retirado a pele, duas pessoas segurando. Isso são esculturas maias encontradas. Então, a partir disso, eles, né, fizeram uma reconstituição da ideia dos maias, que você vê a pessoa está gritando, nua, duas pessoas segurando, e ele vai ser esfolado vivo para apaziguar a ira dos deuses. Onde eram feitos esses sacrifícios? No topo das pirâmides, né? Porque no topo das pirâmides você está mais perto do céu, você está mais perto dos deuses, certo? Aqui temos uma pirâmide, que é um dos palcos do sacrifício. Levavam lá em cima, ofereciam aos deuses dentro de uma cerimônia muito interessante, né? Para quem não está vinculado a isso, claro, que não é a pessoa que vai ser sacrificada. Muitos rituais e cerimônias religiosas eram regados a balte. O que era balte? Balte era uma bebida alcoólica feita de mel, casca de árvores e cogumelos alucinógenos. Então, imagine, né? O cara ficava doidão, né? Doidão, e sacrificava outro semelhante. Horrível, né? Você arrancava o coração do cara vivo. Tem que estar doidão para fazer isso, né? Tem que ser muito... Mas para eles era parte da cultura, né? Eles achavam que aquilo realmente funcionava e que os deuses realmente apaziguavam sua ira, né? Existiam também rituais de rituais de transe, mas esses eram restritos à elite da sociedade, certo? Eram rituais fechados, onde só a elite da sociedade participava. Cultura e sociedade. Vamos ver quem é essa elite da sociedade. A sociedade maia, basicamente, ela é uma sociedade teocrática. O que é uma sociedade teocrática? O governante, o Adjal, como eu já tinha comentado, uma sociedade teocrática, ele é o representante da terra e o representante divino, certo? É o representante do mundo natural e o representante do mundo espiritual. Então, é o Deus na terra, muito parecido com os faraós, né? Esse poder emana dos deuses, os deuses dão esse poder a esse homem, que é de carne e osso, certo? Mas que ele é o representante de Deus. Então, ele ao mesmo tempo é o sacerdote, ele ao mesmo tempo é o rei da cidade. É o político e o Deus da cidade.
E isso é uma sociedade, uma característica de uma sociedade teocrática. Como eu falei, essa sociedade era descentralizada, né? Ou seja, não tinha um poder centralizado, um império propriamente dito, eram várias cidades-estados, pequenas cidades-estados, não muito grandes, não eram pequeninas, mas não eram muito grandes, né? E que viviam, né, com leis, executando essas leis dentro da própria cidade, certo? Era uma sociedade hierarquizada, existiam diferentes camadas sociais, cada camada social tinha o seu papel dentro dessa sociedade, né? Então, era muito difícil você ir de uma camada social para outra. Isso era praticamente... não acontecia, certo? Você nascia nobre, você morria nobre. Você nascia escravo, você morria escravo. Você nascia camponês, você era camponês. E o rei também nascia filho de um outro rei. Quando morria o pai, ele assumia essa divindade vinha e dava esse poder a ele, certo? Aqui temos uma ideia da hierarquia social maia, né? Esse é um deus, Alak Uinik, um Adjal, desculpe, não Deus, um Adjal. Tínhamos os sacerdotes, que eram os que realizavam os cultos religiosos, né? Os sacerdotes, os nobres, né? Que era a parte nobre da sociedade, que fazia parte os militares, os agentes administrativos que administravam a cidade, certo? Junto com os sacerdotes, né? Os comuns, né? Que são os camponeses, os trabalhadores, e temos na base dessa sociedade os escravos. Os escravos eram normalmente pessoas que eram endividadas ou pessoas, guerreiros, que tinham sido trazidos de outras cidades, certo? Os guerreiros que eram de outras cidades, eles eram capturados e normalmente utilizados para os sacrifícios quando eram guerreiros importantes, certo? Então, se tornavam antes disso escravos, certo? Então, falando um pouco mais sobre essa pirâmide social maia, né, da sociedade maia, nós temos no topo dessa pirâmide, nós temos o Adjal. O Adjal é a autoridade máxima daquela cidade, certo? Quem é o Adjal? O Adjal, como eu falei, ele é o representante divino e o representante político dessa cidade, certo? Ele tem o poder que emana dos deuses, certo? E ao mesmo tempo ele tem o poder, a autoridade terrena, a autoridade política da sociedade daquela cidade maia. Como tinham as 3 cidades principais, tinham 3 Adjals ali que eram os principais e que mandavam nessa cidade, emanado de algum deus, de alguma divindade da própria cidade. Então ele era o topo dessa pirâmide. Ele era o líder máximo, a autoridade máxima. Tudo passava por ele. Porém, no segundo nível dessa pirâmide, temos os sacerdotes e os nobres. Os nobres eram os que ajudavam o Adjal nessa administração da cidade, certo? Os nobres, eles eram responsáveis por manter a ordem, administrar a cidade, criar as leis, executar as leis, cuidar do andamento dessa cidade, né? Como essa cidade se estruturava, se organizava, cuidavam dos alimentos, né? Eles viam se estava faltando alimento, se não estava faltando alimento, criavam leis, executavam as leis, enfim, eles eram os responsáveis por essa administração. E temos também, nessa mesma base, nessa mesma categoria de sociedade, nessa mesma classe social, os sacerdotes. Os sacerdotes eram responsáveis pela questão religiosa. Eles eram os que organizavam as cerimônias, eles organizavam os rituais, escolhiam quem seria sacrificado nos rituais. Se o ritual seria feito com apenas oferendas de flores, ou se oferendas de animais, ou se oferendas de seres humanos. Eles escolhiam entre os escravos, olha, aquele guerreiro lá, o Deus está bravo por causa disso, vamos pegar aquele guerreiro vai apaziguar o Deus tal. Então, isso cabia aos sacerdotes. Então, eles eram também muito influentes nessa sociedade e tinham um grande poder nessa sociedade, certo? Também, nesse mesmo nível, estavam
os militares, os responsáveis pela defesa dessa cidade. Uma cidade que está em constante conflito com outra cidade precisa se defender. Ao mesmo tempo, precisa da defesa, e ao mesmo tempo, se você quer conquistar, você vai atrás de conquistar outra cidade. Então, você tem que ter um poderio militar. E por isso que se destacaram 3 grandes cidades, porque elas tinham um grande poder militar. Elas conquistavam as outras, dominavam as outras, impunham o seu poder sobre as outras. Então, tinha que ter um bom poderio militar. Então, essa é a categoria. Abaixo dessa categoria, nós temos os camponeses. Os camponeses eram os responsáveis por abastecer a cidade. Eles eram os agricultores, eles trabalhavam a terra e né, sustentavam essa cidade. E também, né, quando solicitados pelo Estado, como eu já tinha falado, eles eram obrigados a ir trabalhar para o Estado nas construções dos seus palácios, nas construções dos seus templos, nas construções de suas casas, enfim, eles eram a mão de obra daquela sociedade, daquela cidade, em especial. E na base dessa pirâmide nós temos os escravos, que eram os prisioneiros de guerra. Como eu falei, eram conquistadas cidades, essas cidades eram aprisionados os melhores guerreiros, os guerreiros eram trazidos para a sua cidade, transformados em escravos, que poderiam trabalhar para algumas pessoas e, ao mesmo tempo, poderiam ser sacrificados para apaziguar a ira dos deuses. Certo? Bom, o povo maia, ele desenvolveu a escrita, né? Depois nós vamos ver, comparando com os incas, por exemplo, os incas não desenvolveram a escrita, certo? Os incas não tiveram esse desenvolvimento da escrita. Mas falando dos maias, eles desenvolveram a escrita, desenvolveram conhecimentos científicos, a astronomia e a matemática. A astronomia era muito importante para a questão das colheitas, das plantações, então eles tinham muito esse conhecimento dos astros, de como funcionavam os astros, eles estudavam muito isso, eles tinham um bom desenvolvimento a partir disso. Tinham um bom desenvolvimento na matemática, porque para construir os grandes palácios e as pirâmides e tudo mais, eles precisavam de uma matemática importante, uma matemática que ajudasse, senão os cálculos não iam dar certo, a pirâmide ia cair. Enfim, então eles tinham uma matemática bastante desenvolvida, inclusive com o número 0. Depois eu vou falar melhor. Eles tinham o número 0, que é importante para a matemática. Desenvolveram grandes cálculos. O mundo, para eles, funcionava de maneira cíclica. O que eu quero dizer com isso? O mundo começava, uma era começava e terminava. Aí outra era começava e terminava. Enfim, de maneira cíclica. Tudo começava e tudo terminava. Em várias eras. Eles tinham 2 tipos de calendário. Um calendário de 365 dias, que eles chamavam de Ab, e um de 260 dias. Então, eles trabalhavam com esses 2 calendários, certo? Como eu falei anteriormente, né, na matemática, eles dispunham de um símbolo que representava o 0, isso ajudava muito nos seus cálculos, certo? Porém, né, eles eram bem desenvolvidos na astronomia, na matemática e na arquitetura, mas eles ainda acreditavam que a Terra era plana, sabe? E que possuía 4 direções sagradas. Certo? Então, uma crença, né? Envolvimento social, cultural e religioso. Enfim, talvez eles acreditavam que a Terra era plana porque eles nunca desbravaram os mares, eles nunca foram conquistadores além mar. Eles viviam naquela península de Yucatán ali que eu mostrei, naquela região entre México, Guatemala e Honduras, eles ficavam naquela região concentrados, eles não desbravavam o mar, talvez se eles desbravassem o mar, eles talvez tivessem outra visão. Mas, enfim, a princípio, eles acreditavam que a Terra era plana dentro da cosmologia deles, né? Eles representavam suas ideias filosóficas através de desenhos de animais e esculturas monolíticas. A arte deles era bastante desenvolvida. Suas ideias filosóficas, a sua representação das suas angústias, da sua vida em si, eles representavam em desenhos do seu cotidiano, né? Eles representavam em desenhos, eles representavam em esculturas monolíticas de um bloco só,
grandes esculturas e pequenas esculturas. Representação dos deuses, representação dos sacerdotes, representação dos ajaus, enfim, eles faziam grandes representações em pinturas, em desenhos e também na cerâmica. Na cerâmica sempre tem alguns desenhos que significavam coisas importantes para eles, certo? Eles têm a escrita, né? Como eu falei, eles desenvolveram a escrita e essa escrita que eles desenvolveram uma escrita que ainda para os historiadores, para os pesquisadores, ainda ela é misteriosa. Eles realmente ainda não sabem bem o significado dessa escrita. Eles não têm um comparativo entre essa escrita e outra, o que ela significava. Fica bastante difícil, né? Essas representações, a gente pode ver, são formas de... Normalmente, as escritas é o cotidiano, é o dia a dia, mas ainda para os historiadores, para os pesquisadores, ainda é misteriosa, né? Essa questão da escrita maia, certo? Mas sabemos que eles desenvolveram a escrita, e aí, né, temos uma imagem que mostra que eles realmente tinham a escrita. Aí o calendário maia, certo? Aí tem a questão cíclica, né, dos 365 dias, que ele começa num ciclo, numa era, e termina na outra era. E assim vai, sucessivamente, eles acreditavam nesse começo e fim, certo? Muito se falou, há um tempo atrás, do fim do mundo, justamente porque o calendário maia falava do fim, né, do fim desse ciclo, mas na verdade é isso aí mesmo, né? Era o fim de um ciclo, é o fim de uma era, não era o fim do mundo, como muita gente divagou por aí. Então, para eles, em 2012, que era a data que diziam que ia acabar o mundo, em 2012, para os maias, ia acabar mais uma era, mais um ciclo, certo? E foi isso que a pedra maia, esse calendário maia, que tão misterioso, então, ele falava, né? A crença deles era isso, que começava e terminava. Então, logo começou outra era, e realmente começou. Em 2012, a era maia ali, começou outra era, certo? Aqui temos uma representação da pintura do calendário, né? Já é uma pintura. Existem muitos pesquisadores que estudam esse calendário, querem tentar descobrir alguma coisa a mais, mas, enfim, sempre tem divergências, né? E convergências a respeito desse calendário. É um motivo de muita curiosidade, como um povo há tanto tempo atrás já tinha essa noção de 365 dias, desse ciclo solar, certo? De 365 dias bem certinho, como a gente tem hoje em dia. Então, você vê que eles eram bem evoluídos, eles acompanhavam muito bem essa questão dos astros, né? Dessa rotação da Terra e tal, né? Aí a arte, né? A arte maia, na verdade, ela tem se caracteriza por ela ter cores vivas, né? Sempre bem vivo a pintura maia. A gente pode ver normalmente a pintura, as esculturas retratam muitas vezes, na maioria das vezes, o cotidiano, né? Você vê ali, são pessoas conversando, talvez pessoas importantes, sacerdotes e tal, mas as representações quase sempre são do cotidiano, do dia a dia, de como a civilização vivia, certo? Aqui temos outra representação, outra pintura, né? Ali já se percebe pelos ornamentos ali que já eram pessoas mais importantes, né? Provavelmente sacerdotes, se preparando para algum tipo de ritual, certo? Já pelos ornamentos, pelas vestimentas, se percebe que é uma representação que não são camponeses, né? Não são simples trabalhadores, não são escravos, são pessoas importantes da sociedade. Ou seja, quem representava essas pinturas eram eles mesmos se representando, né? As pessoas importantes eram que tinham o domínio da escrita, tinham o domínio da comunicação, e eram eles que realmente, né, faziam essa representação. Aqui, por exemplo, temos outra pintura bastante viva, né, com cores bastante vivas, representa talvez um deus, né, ou um ajau. Você vê que ele é representado, essa mistura dessa
da natureza com o homem, né? Você vê patas de animais, asas, um rosto humano, todo enfeitado, todo ornamentado, né? Então, eles tinham essa ligação com a natureza, eles tinham essa ligação entre homem e natureza. Enfim, isso foi um quadro pintado numa parede. Se a gente for ver atrás, ali ainda tem buracos, né? Aqui a gente tem buracos, ó. E então foi encontrada essa pintura também com cores muito vivas, né? Pode ver que chama bastante atenção. Aqui a gente tem vasos, certo? Cerâmica, né? Também representação de personagens deles, né? Do cotidiano maia, do dia a dia maia. Outro vaso, também com representações, né? Aqui ainda você vê que tem vasos preservados, né? Ainda preservados, meio rachado, mas faz muito tempo, né? Então eles estão aí. Aqui uma escultura de Copan, da cidade de Copan, encontrada lá, né? Representando um deus daquela cidade, certo? Então, essa é uma escultura monolítica, ou seja, um bloco só de pedra, certo? Esculpido e desenhado o deus maia representando essa cidade. Aqui outro deus, também, essa é uma escultura, já não é uma escultura pequena, mas também representando, a gente vê ali, sempre entre homem e animais e natureza, você vê ele ajoelhado, em cima um lagarto, são, né, representações que unem natureza, que é a natureza do dia a dia deles, com a questão humana. Aqui outra representação, certo? Provavelmente aí um deus, um ajal, uma pessoa importante. A gente percebe as pessoas importantes, os sacerdotes, justamente pela vestimenta, pelos ornamentos que eles possuem, né? A gente vê ali, está carregando alguma coisa, todo ornamentado, todo, né, bem, uma vestimenta bem característica de alguém importante da sociedade, né, da pirâmide social maia. Bem, assim, gente, aqui eu tenho um site, na verdade, 2 sites, que falam muito sobre essa era pré-colombiana, né? Um site é mexicano e o outro site é chileno. Ali vocês vão encontrar inúmeras coisas e eu sugiro que vocês pesquisem esse site, é interessantíssimo, né? Eles falam da cultura pré-colombiana, não só dos maias, astecas e incas, mas falam dos toltecas, dos zapotecas, dos xiximecas, de todos os povos que habitaram a América pré-colombiana. Então, ali vocês vão encontrar artigos que falam, as pesquisas arqueológicas que estão sendo feitas hoje em dia, toda a questão das esculturas, das pinturas, tem tudo ali para você pesquisar, para você olhar, para você olhar a questão do museu, né? É um museu, então você pode vasculhar todo ele, é muito interessante e eu sugiro que pesquisem, vocês vão gostar. Eu achei muito interessante e tem muita coisa legal ali para olhar nesse site. Bom, e agora vamos ver como é que terminou essa civilização, certo? Como foi o fim dessa civilização? Sabemos, né, já falamos que o auge dessa civilização foi em 250 a.C. e ela terminou, esse auge, né, em 900 a.C., ou seja, quando os espanhóis chegaram aqui, já não encontraram praticamente nada da civilização maia propriamente dita, né? O que eles encontraram foram descendentes, certo? Foram pessoas que foram, né, saindo daquelas cidades, foram se misturando com outros povos, foram dominados por outros povos, mas não eram mais a civilização maia pura, certo? Com suas características, a sua arquitetura, as suas pinturas, a sua arte, enfim, não eram mais aquele povo que encontraram com os espanhóis. Era outro povo, já misturado. Mas por quê? Porque são 600 anos de diferença na chegada dos espanhóis.
Por quê? Um dos motivos, um deles poderia ter sido que os pesquisadores, os historiadores acreditam, né? Os arqueólogos, guerras, certo? Muitas guerras, muitos conflitos entre cidades, umas cidades dominando outras, as principais começaram a ficar maiores e cada vez mais pegavam guerreiros para sacrificar, e as pessoas amedrontadas, ou né, tem pessoas que são pacíficos, os camponeses, por exemplo, não iam guerrear, eles só sabiam trabalhar, eles não iam para a guerra. Então, um lugar que te chama apenas conflitos, apenas guerra, você acaba migrando, você acaba saindo desse lugar. E isso pode ter sido um dos motivos, né? Outro motivo pode ter sido lutas internas ou lutas sociais. A questão da própria sociedade, essa revolta da sociedade por benefícios dos nobres, né, essas reivindicações que a própria sociedade, você acaba criando reivindicações, você não tem essas reivindicações cumpridas e você acaba indo embora, você acaba migrando dessa cidade, que foi muito que aconteceu. Invasões, certo? Quando eu falo em invasões, eu não digo invasões das próprias sociedades maias, mas sim de outros povos que invadiram as cidades maias, certo? Eles invadiram, por exemplo, os astecas foi um povo que acabou subjugando os maias, ou o que restou dos maias, certo? Então, naquela região, foram invasões de outros povos que acabaram, né, desintegrando a civilização maia. Também pode ter sido um dos motivos a má administração em relação à exploração da terra. Por quê? Porque os maias eles exploravam a terra até esgotar, né? Eles trabalhavam a terra até esgotar, eles não faziam uma reorganização, não. Então, quando ela esgotou, aí vem a fome, e a fome faz com que você vá em busca de outras terras melhores, outras terras mais férteis, e que você possivelmente possa trabalhar ela e se alimentar novamente. Então, na verdade, o fim da civilização maia, ele tange esses motivos, certo? Então, vamos tirar essa culpa dos espanhóis de dizimar a população maia, porque não foram eles. Já tinha terminado antes da chegada dos espanhóis, certo? Como eu falei, as migrações, né? As cidades começaram a ser abandonadas em busca de melhores condições de vida, né? As pessoas começaram a sair dessas cidades, ou por guerras, ou por invasões, ou por conflitos sociais, ou por conflitos, ou fome, né? Então, foram embora buscando condições melhores de vida. A chegada dos espanhóis, as cidades estavam parcialmente ou totalmente vazias. Como eu falei, eles não tiveram esse contato direto com os espanhóis, certo? O povo maia puro mesmo não teve esse contato com os espanhóis. Quem teve foram os remanescentes da civilização maia. A civilização maia já não existia mais. E esses remanescentes, certo? Ora se aliavam com os espanhóis para alguma coisa, ora eram hostis, ou seja, ora eram cordiais, ora eram hostis, conforme eles tinham essa visão maia, a visão maia dos espanhóis, certo? Que muitas vezes ela era confundida porque eram pessoas diferentes, barbudos, né? Com roupas diferentes, eles confundiam até mesmo muitas vezes com os deuses deles, certo? Então, justamente por isso, esse fim da civilização, esse término dessa civilização maia, ele era assinalado pelos deuses. Ou seja, na cosmologia dos maias, os deuses já haviam premeditado esse fim dessa civilização, essa era que ia acabar, esse ciclo que ia acabar. Então, como nessa cosmologia deles, eles acreditavam que já era algo que iria acontecer independente de qualquer outra coisa, certo? Tá? Isso é questão religiosa, é a questão da maneira deles pensarem, né? Então, vamos lá, fazer uma síntese de todo esse assunto, certo? Que nós viemos falando até agora, esses vídeos, né? Uma síntese básica do que a gente viu e do que a gente estudou até o presente momento. Então, o que a gente estudou? Geograficamente, a gente estudou que a era pré-colombiana foi dividida em Mesoamérica e sociedades andinas,
certo? Nós vimos a Mesoamérica ali, que era a região do centro da América, né? A parte central da América, entre a América do Norte e a América do Sul. Os povos que ali viveram, certo? Viveram os povos maias e astecas na Península de Yucatán, naqueles países Honduras, México, Guatemala, Costa Rica, aquela região fazia parte dessa Mesoamérica, né? América Central. E ali era a Mesoamérica, a região geográfica denominada Mesoamérica. E nós vimos as sociedades andinas também, a região que fazia parte das sociedades andinas, que era ali na região da costa do Pacífico, certo? A costa do Pacífico ali que abrigava mais ou menos o Chile, o Equador, o Peru, parte da Argentina, enfim, aquela região era a parte geográfica chamada de sociedade andina. Depois nós falamos um pouquinho assim sobre os povos da América do Norte e da América do Sul, que é aqui no Brasil e tal, esses povos que são os povos que viviam mais em forma tribal, só comentamos por cima, mas depois nós vamos estudar um pouco mais aprofundadamente esses povos, mas enfim, essa era a divisão geográfica, Mesoamérica, sociedades andinas. Tá? Nós estudamos também um pouco sobre a origem do homem americano, certo? As migrações que eles fizeram, né? Como eles vieram parar aqui. Sabemos que o homem surgiu na África, mas que ele veio para cá, certo? Como ele surgiu aqui, como que os espanhóis encontraram esses homens aqui, né? Já viviam aqui, né? Existe a teoria mais aceita hoje em dia de Bering, né? Numa era glacial, onde o mar congelou, e os homens passaram lá no norte da Ásia, ali na Sibéria, atravessaram pelo estreito e entraram no Alasca e foram descendo, claro, isso demorou milhares de anos para eles chegarem até toda a América, mas enfim, essa é a teoria, né, a mais aceita. Por que ela é a mais aceita? Ela é a mais aceita justamente porque as pessoas têm as características, então, se pegar as pessoas, por exemplo, que moram no Alasca, ela tem características das pessoas da Sibéria, que era do outro lado, né, do continente asiático. Então, essas características e esses costumes que eles têm, até da questão de viver na neve, como eles vivem na neve, como eles sobrevivem, é muito parecidos, né, fora os traços fisiológicos, eles são muito parecidos. Então, né, a teoria mais aceita e provavelmente a mais divulgada é essa. Porém, também tem a de algumas navegações, que o homem ele surgiu na África, ele veio para a Oceania também, né? Na Oceania eles fizeram barcos, né? Essa teoria diz que através de navegações eles foram até as ilhas da Polinésia, e das ilhas da Polinésia vieram à costa do Pacífico, certo? Por que existe essa teoria? Porque também existiram esqueletos de 15 mil anos, inclusive no Brasil, foram encontrados o esqueleto da Luzia, né? Se vocês quiserem pesquisar, pesquisem a Luzia, que ela já não tinha os mesmos traços do pessoal siberiano, do homem siberiano. Ela já tinha traços negroides. O que são os traços negroides? Traços muito parecidos com os aborígenes australianos. Então, como os aborígenes australianos vieram parar na América, certo? Eles não iam fazer todo o mesmo trajeto que os siberianos, porque ficaria muito mais longo, era mais fácil eles irem até a Polinésia e da Polinésia passarem para a América. Então, essa é uma outra teoria que pode haver tido algumas navegações, alguns vestígios de traços de homens de outros lugares, certo? Então, os traços negroides que existem, inclusive no Brasil, foi encontrado em Minas Gerais, um esqueleto da Luzia, em torno de 15 mil anos, que tinha traços negroides. E isso revolucionou. Ou seja, ela não veio pelo Estreito de Bering, ela veio para ali de alguma maneira. Então, essa é a teoria também aceita e também estudada. Existe uma outra teoria também, nós vimos, que é a menos aceita, que é o homem desceu da Oceania, passou pela Antártida, ela veio pela Patagônia, subiu a Patagônia e começou a subir o continente. Essa teoria não é muito aceita, mas também é estudada. Alguns pesquisadores se baseiam nela, acreditam que foi possível acontecer isso também. Enfim, são teorias, certo?
e estudos a respeito dessa origem, né, do homem nessas migrações. Nós vimos também que as sociedades americanas, algumas eram bastante estruturadas e outras mais tribais. Nós vimos uma das sociedades bastante estruturadas, que era a sociedade maia, com grandes construções de império, com hierarquias sociais, com cultura e arte, certo? Então essa, nós vimos hoje uma, nós vamos ver a Azteca e a Inca, num recorte temporal, num recorte, num recorte temporal e geográfico, a sociedade específica, porém existiram muitas, mas essas é que a gente tem mais informações. Então, nós vimos uma, nós vamos ver outras, mas a princípio é isso que eu queria dizer. Sociedades americanas, umas mais tribais, viviam da caça, da pesca, certo? Com uma agricultura bem pequenininha, e outras bem estruturadas, que nós vimos agora há pouco, né? Vimos agora há pouco, então, sobre os maias, né? Suas principais cidades, né? De Calcopan e Palenque, que é um triângulo, né? O triângulo clássico maia, cidades importantes e mais imponentes. Também vimos a Chichén Itzá, falamos um pouquinho, né? A grande pirâmide de Chichén Itzá, mas a Chichén Itzá já era uma mistura entre maias e toltecas, não era uma cultura maia pura, não tinha características puras de maias, certo? Eram, né, misturas, tá bom? Então, Chichén Itzá também é considerada uma cidade maia, mas com alguma mistura, não pura, como as outras três que formavam o triângulo clássico, e eram as mais maiores e mais fortes em poderio militar, em poderio financeiro, né, que acabaram ainda dominando as outras, né, ou se valendo disso. Sabemos que os maias foram a civilização mais antiga. A civilização maia, se nós foi em torno de 3.000 a.C., já se tem vestígios dessa civilização, já se tem alguns resquícios ainda de forma meio nômade, certo? Não tinham grandes cidades, mas se tem vestígios dessas características maias, 3.000 anos antes de Cristo, certo? Com o auge ali depois do ano de 200 antes de Cristo até 900. Então, ela é a mais antiga, ela foi a que primeiro começou a se estruturar, certo? As outras vieram depois, e isso surgiu, como eu já falei, né? Sabemos que essa diferenciação, depois nós vamos ver dos Aztecas e dos Maias, né? Falamos disso também, que a política era descentralizada, eram cidades-estados, pequenas cidades-países, né? Cidades-estado, que tinham sua administração própria, seu Deus próprio, seu rei próprio, e às vezes sua economia própria, certo? E elas tinham essa característica descentralizada, não constituíam exatamente um império, como, por exemplo, os Incas e os Aztecas, que nós vamos ver depois. Esse, sim, era um império Azteca, um império Inca, porque era um poder centralizado em um deus, um representante, e que dominava todo o resto. Mas a política dos maias eram pequenas cidades, territorialmente bem divididas, certo? O território delas era bem dividido, e com suas leis e sua política. Tinham a agricultura, praticavam bem a agricultura, e caçavam e pescavam também para complementar essa economia agrícola. Eles não praticavam a pecuária, ou seja, não criavam animais, não criavam nenhum tipo de animais. Então, vamos ver essa diferenciação dos incas, por exemplo, que criavam animais para fazerem roupas, né, com a pele dos animais, com o couro dos animais, e para alimento. Então, os maias não faziam isso, eles caçavam, eles não criavam animais, né? Não era a prática dos maias criar animais, certo? A religião é a religião politeísta, né? Baseada em sacrifícios para apaziguar essa ira dos deuses. Então, essa religião era praticada, esses deuses gostavam muito de sangue, né? Então, para os elementos da natureza chovia muito, dava enchente, secas, então eles matavam uma pessoa, ofereciam aos deuses, e os deuses ficavam, né, satisfeitos com isso, e eles traziam chuva,
ou eles paravam a chuva, né, enfim, acabavam com a fome. Então, esses sacrifícios eram essa religião, ligada à religião, economia e política, né, tudo junto, certo? A sociedade teocrática, o que é a teocrática? Porque tínhamos um representante só, o Adjal, que era o representante de Deus, e o representante terreno era o rei, e o representante divino dessa sociedade. Isso caracteriza a sociedade teocrática. Vimos também que ela era hierarquizada, ou seja, tinha várias camadas sociais, sendo o Adjal o rei daquela cidade, né, como eram cidades-estados pequenas, aquele rei dominava a cidade, era o representante daquela cidade, e depois tinham os nobres, depois tinham os trabalhadores, e depois os escravos, certo? E vimos que eles desenvolveram a escrita, certo? Ainda um desenvolvimento que os estudiosos não sabem meio o que significa, é meio misteriosa ainda essa escrita, o que eles queriam dizer com ela, mas provavelmente acreditam que representava o cotidiano, certo? O cotidiano deles, diziam que cálculos e o dia a dia deles, certo? As ciências eram bastante evoluídas, vimos matemática e astronomia, a questão do ciclo da Terra, o ciclo solar. Então, também era desenvolvida a arte, né? Fizeram muitas esculturas, pinturas e cerâmica, né? A arte era bastante desenvolvida e vimos que tinham grandes obras, tanto esculturas, pinturas, cerâmica, como a arquitetura também, grandes templos, grandes palácios, pirâmides, certo? Então, vimos que a arte bem desenvolvida, grandes cidades em pedra. E no fim, né, quando os espanhóis chegaram, vimos também que os maias já haviam desaparecido, né? Por causa de guerras, de fome, de migrações, eles já estavam desaparecidos e não tiveram contato com esse povo espanhol. Então, o que os espanhóis tiveram de contato, vimos que já não era o maia puro, certo? Já não era o povo maia puro. Então, chegamos assim ao final, né, essa síntese desse povo maia, dessas migrações que nós vimos nessa chegada do povo americano, essa introdução. E agora, na sequência, vamos falar um pouco dos astecas, certo? No próximo vídeo vamos falar um pouco dos astecas, diferenciar o que diferenciou os maias dos astecas, certo? Algumas coisas diferenciaram, outras foram muito semelhantes, certo? Mas uma coisa é certa, os astecas vieram depois, os maias já não existiam mais, os astecas praticamente dominaram os maias, porque eles viviam praticamente no mesmo território, na Península de Yucatán, um pouco para o oeste, para o norte ali, mais na região mexicana, onde os astecas se localizaram, e eles acabaram dominando essas cidades-estados dos maias e criando um império. Os astecas eram, ao contrário certo que os maias eram um povo guerreiro, mas os astecas eram conquistadores, eles desbravavam, eles queriam territórios. É um pouco diferente a maneira de pensar, certo? Então nós vamos ver no próximo vídeo isso, e eu deixo vocês aqui, espero que tenham gostado dessa primeira introdução, dessa primeira aula, e vamos lá, vamos partir para o próximo, certo? Um abraço, obrigado, tchau!